Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. Mas quando Deus disse a seu filho: "Façamos o homem à nossa imagem", Satanás teve ciúmes de Jesus. Ele desejava ser consultado sobre a formação do homem, e porque não foi, encheu-se de inveja, ciúmes e ódio. Ele desejou receber no céu a mais alta honra depois de Deus. A criação do homem era um projeto inovador de Deus. O ser humano seria uma nova espécie de ser, uma nova criatura sem igual no universo de milhões de mundos, pois seria um ser feito à semelhança de Deus, com poder para reproduzir outro ser igual, enquanto nos outros mundos os seres não tinham essa capacidade. Como não foi convidado para participar desse projeto, Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus por causa de sua inveja de Miguel. Por que o filho podia participar das criações, dos conselhos divinos, e ele, um respeitado e honrado anjo, não podia? Ele foi a primeira criatura a ser criada. Assim, resolveu atacar o governo de Deus e principalmente a nova criatura, o ser humano. Bom, quem já leu a Bíblia e entendeu a origem do conflito entre Jesus e Satanás, sabe que ele está lutando para destruir as instituições que Deus criou no Éden antes do pecado. A criação, a realidade do sexo macho e fêmea, o casamento entre o homem e uma mulher, o domínio do homem sobre a natureza e o sábado. Alguns desses ele já conseguiu e outros ainda não, mas está trabalhando para levar a cabo esse intento. A criação está sendo atacada em todos os lugares e principalmente nas academias. Aliás, com o controle do pensamento de Karl Marx nas universidades, esse é o primeiro objetivo da pauta dessa ideologia do Rei do Sul: convencer a mente dos jovens estudantes que não existe Deus. Conseguindo derrubar essa barreira, os outros itens da pauta são introduzidos facilmente. Houve até um país que tentou excluir Deus oficialmente do Estado, mas, como viu que era loucura, não tinha como dar certo, retrocedeu: a França, na Revolução Francesa. Depois, vários outros vêm tentando, mas a coisa só tem funcionado à base da mão de ferro, o que tem provocado, é claro, o sacrifício de milhões de vidas humanas. O casamento vem sido atacado em todo o mundo também, e é atacado de várias formas e de diversas maneiras, como a pornografia, as novelas, incentivando o adultério como uma coisa normal, etc. A realidade do sexo está sendo discutida nos últimos anos com o objetivo de destruir essa realidade do sexo, que é somente duas: sexo masculino e feminino. E eles criam uma nova palavra para designar essa realidade, dizendo, por exemplo, gênero. Daí eles podem inventar quantos gêneros eles quiserem, porque se forem para o sexo, só haverá duas opções. Mas colocando a palavra gênero, aí não tem limite. A Bíblia tem um verso no qual Deus fala para seu povo com relação a outros deuses, para que eles nem mencionem o nome desses deuses, como está em Êxodo 23:13. Então, essas palavras que esse pessoal inventa, nós não devemos usar, porque quando a gente consente em falar a mesma linguagem deles, eles podem fazer o que quiser. Outra instituição criada por Deus antes do pecado e ratificada após o dilúvio, que está sob ataque, é o domínio do homem sobre a natureza.
Com essas questões das mudanças do clima, está sendo colocado muita coisa na conta do homem e fica parecendo que o homem é o grande vilão e parece que ele precisa ser contido, podado e algumas vezes até destruído. Assim, o filhote de qualquer animal acaba tendo muito mais valor que o próprio bebê. A questão do abortó é uma das questões mais polêmicas e debatidas em todo o mundo. E o Brasil não é exceção. A discriminação em torno desse ato é um tema que suscita discussões acaloradas em diversos níveis da sociedade. Esse ato, no Brasil, é regido pelo Código Penal de 1940 e é considerado um crime, com exceção de duas situações. Quando a gravidez representa um risco para a vida da gestante e a outra em casos de estupro. Essas limitações legais têm sido alvo de críticas há décadas por movimentos radicais, uma vez que restringem o direito da mulher de decidir sobre a morte do bebezinho que está dentro de si. Querem que o Estado autorize o ato de tirar a vida de um ser humano. A ministra do STF, Rosa Weber, antes de sua aposentadoria, decidiu julgar uma ação do PSOL que estava parada ali naquele tribunal, votando a favor da interrupção voluntária nas primeiras 12 semanas de gestação. Isso tem um outro nome, é claro, não vamos ficar aqui falando, e não é só no Brasil. Isso está sendo discutido em vários países e em todo o mundo. De maneiras que, das instituições divinas que foram estabelecidas antes do pecado, que estão sendo atacadas, só falta a criação de uma lei dominical decretando a destruição do sábado. Esses instrumentos de leis, tratando de atacar essas instituições criadas antes do pecado, que estão sendo elaboradas nas casas legislativas de vários países, vão culminar quando a criação de uma lei impondo o descanso dominical obrigatório for aprovada em todo o mundo. Agora, Jesus disse que no final a história ia se repetir e nos aconselhou a olharmos para os dias de Noé e de Ló. Então, se formos à Bíblia e lermos as histórias antigas, será que nós vamos encontrar algo semelhante do que está se passando e discutindo hoje nos tribunais de vários países com relação aos bebês? Será que em algum país antigo o Estado alguma vez já instituiu a matança de bebês? Se lermos a história de José no Egito, nós veremos que antes da libertação do povo de Deus, ali no cativeiro egípcio, houve uma matança de bebês decretada pelo rei, isto é, o Estado matou bebezinhos. Isso não é uma coisa de hoje. E agora, no final da história, acontecerá a mesma coisa. O Estado estará instituindo legalmente a morte de bebezinhos. E isso é mais um sinal de que estamos realmente nos últimos dias, porque depois que o Egito decretou a morte de bebezinhos, algum tempo depois, os juízos de Deus caíram sobre aquela nação. Então, legislando sobre a interrupção voluntária da gestação, o STF está fazendo nada menos que a instituição de matança de bebês, que a humanidade tanto condenou ao longo da história. E se nós analisarmos a história do povo judeu, já houve caso que mães mataram seus próprios filhos, como foi o caso da destruição de Jerusalém, onde mães matavam seus filhos para comer, porque como o cerco era muito grande e ninguém podia sair e nem entrar, isso é, não podia comprar e nem vender, homens comiam os cintos de couro, as sandálias de couro, e mães matavam e comiam seus filhos. Mas agora, mães matam seus filhos não para comer, mas para abafar, esconder uma vergonha, para não trazer opróbrio à família e outros motivos mais. Interessante notar também que lá no Egito, quando o rei fez um decreto dominical,
pouco tempo depois, veio o fim do cativeiro do povo hebreu. Claro que não tinha esse nome, decreto dominical, mas na Bíblia diz que Faraó se irritou contra Moisés porque ele estava dando um descanso para o povo, um Shabat, um sábado. Dessa forma, o Estado instituiu uma lei obrigando o povo a trabalhar no sábado. Assim também agora, depois que for instituído a matança de bebês em todo o mundo, fica faltando somente a criação de uma lei obrigando as pessoas a trabalharem no sábado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.